Tá, Bom, eu tô 4 horas em ponto, Vamos lá. a gente vai tentar, né, amarrar com 1 hora, até porque mas a gente se passar um pouquinho não tem problema, mas a gente vai tentar fechar em 1 hora. Quero dar boa tarde para quem já está nos assistindo. Essa é a live Ponto Compartilhar. Só vou explicar um pouquinho antes, né, de como passarmos para Gina Vieira, essa convidada que eu tenho um carinho e uma paixão enorme pela história, pela trajetória e por todos os constantemente. Partilhamos de alguns grupos em comum e isso me deixa muito feliz em saber que eu posso aprender e eu posso compartilhar, né? E a live Ponto Compartilhar, ela surge no dia 20 de maio, né? Porque no dia 20 de maio, em meio à pandemia, eu me perguntei como pedagogo, como gestor, como eu vou comemorar esse dia, né? Na escola a gente marca uma reunião, faz uma homenagem, é muito comum, né? Mas a gente construir tudo o tempo todo nesse movimento tão grande que está acontecendo no nosso país e em outros países também. E surge a live Ponto Compartilhar. Hoje temos o prazer de receber Gina Vieira, professora de português lá do Distrito Federal, né? Autora do projeto Mulheres Inspiradoras, né, com tantas histórias e tantos saberes, e a gente hoje vai compartilhar um pouquinho. O tema da nossa live hoje é a educação no contexto do Covid-19, desafios e possibilidades. Desafios são muitos, e há quem só enxergue eles, né? Mas as possibilidades também são inúmeras, e a gente também precisa ter esse olhar. E eu quero receber com um forte abraço, mesmo que virtual, essa professora, muito orgulho, que eu intitulo essa professora como minha professora. Ser professor, eu tenho o sentimento de que Gina Vieira é a minha professora, porque ela me ensina muito e compartilha muito, isso é muito bom. Gina Vieira, é com você. Boa tarde a todos, a todas e a todes. É um prazer enorme estar aqui com o Carlos. A gente se conheceu pessoalmente em janeiro, né, Carlos? E de lá para cá, felizmente, os nossos vínculos só se fortaleceram. Estamos aí à frente de várias iniciativas, né, como professores apaixonados pela educação que somos. E falar sobre educação no contexto da pandemia é algo que me mobiliza muito, porque a pandemia é um momento de crise, né? É um momento em que tudo parece que está em suspenso, as nossas vidas estão em suspensos, a gente está lidando com situações absolutamente novas, né? Então, falar de educação no contexto da pandemia requer da gente um olhar muito diverso, assim, a gente olhar para as questões sociais, econômicas, políticas, históricas, compreender como cada sujeito é interpelado por esse momento crítico que a gente está passando, né? E aí, a gente nem combinou como é que a gente quer fazer. Você quer fazer em forma de bate-papo? Você vai pautando ou você quer que eu vá embora A falando? gente vai conversando. Eu quero que você vá falando, em algum momento eu vou perguntando, eu vou entrando um pouquinho no contexto também, mas a fala é Tá. sua, você é a convidada e é nesse papo mesmo. Vamos lá. Tá, então eu separei aqui algumas coisas mais importantes que eu queria conversar com vocês. E eu encontrei, Carlos, eu acho que a gente até pode depois colocar nos comentários. Eu encontrei um artigo do professor César Nunes, da Unicamp. Na verdade, não é um artigo, é uma entrevista que ele faz para a página Movimento Inovação na Educação. E ele diz uma coisa muito curiosa. Ele diz assim, ó, essa pandemia obrigará a uma revisão civilizatória em todos os aspectos, como cultura, organização urbana e consumo. Então, acho que a primeira reflexão que a gente tem que fazer em relação à pandemia é que ela nos obrigou a olhar para todos os nossos paradigmas. Ela nos obrigou a olhar para os paradigmas econômicos, sociais, históricos, de consumo. Então, um exemplo que ele dá, que eu gosto muito, é que até antes da pandemia, a gente tinha um discurso muito em defesa do capital, da lógica neoliberal, né? E a pandemia nos fez perceber quão importante é ter o Estado regulando as forças econômicas. Então, é um momento que a gente deve olhar para ele
como uma possibilidade da gente questionar que sociedade nós somos, que mundo nós somos, quais são as relações de consumo que a gente tem, quais são as relações de trabalho que a gente tem, como é que as pessoas vivem, porque tudo isso, agora com a pandemia, foi escancarado, né? As desigualdades que já eram muito latentes, elas foram escancaradas. E aí, claro, a gente também tem que perguntar em que medida o paradigma da educação foi interpelado pela pandemia, que é o que nos interessa aqui, né? Fazer essa interface entre pandemia e educação. E aí, Sim, uma coisa sim. que. Pode continuar. Pode falar, querido. Sim. Então, Então, sobre o que você acabou de dizer, a questão do olhar para a educação em meio à pandemia. O Brasil acabou, né, trazendo várias realidades. Alguns municípios e estados se colocam de uma forma, não existe uma unificação, né, hoje, né, eu consigo perceber assim. Nesse momento, mais uma vez, historicamente, a educação se divide mais uma vez, as ideias e os ideais, e a gente acaba gerando, como a gente vem falando muito também, essa desigualdade. Né? Não tem como a gente não enxergar tudo que está acontecendo. Eu acho que fica tudo muito claro, né? Nesse momento de pandemia, até porque eu não sei se você concorda, eu acho que está tudo muito mais sensível, né? As coisas ficaram muito mais sensíveis e perceptíveis aos enxergar, e até os pensamentos também começam a mudar. O que em algum momento era muito interessante, hoje talvez já não seja. Eu penso até um pouquinho, quando eu falo isso, sobre até a própria prática pedagógica, o fazer escola, a escola pública e tantas outras possibilidades. é isso mesmo. Isso tudo que você fala é muito precioso, Carlos, porque a gente precisa pensar o seguinte: a nossa educação, de um modo geral, ela já ia ruim das pernas, no sentido de que a gente está num momento político em que há pouco ou quase nenhum investimento em educação, e mais do que isso, há um apagão na gestão da educação em nível federal, né? A educação que até hoje não mostrou a que veio, quer dizer, de fato mostrou a que veio, né? Ele está prestando um desserviço para a educação em muitas perspectivas. Então, é um momento da gente pensar também sobre isso, né? Agora, pensando especificamente na questão da educação e imaginando que quem está nos ouvindo aqui são professores, eu queria trazer um ponto que eu acho que é muito importante, que está na ordem do dia nos debates, que é a questão da EAD. Só se fala em EAD, né? E eu sou especialista em EAD pela Universidade de Brasília, foi a minha primeira especialização no censo, e eu acho que tem uma confusão enorme que as pessoas que é achar que a educação básica pode ser desenvolvida a partir da EAD. A gente precisa dizer que a EAD é uma modalidade já consolidada na história da educação brasileira há mais de 80 anos. A EAD tem as suas especificidades, as suas epistemologias, metodologias, porém, ela é uma modalidade que foi pensada para adultos, porque ela é uma modalidade que requer autonomia. Mais do que isso, ela é uma modalidade tão específica que ela requer estratégias diferentes de trabalho do que aquelas que a gente usa na modalidade presencial. Então, acho que uma primeira coisa que a educação precisa ajustar na comunicação é não chamar o que a gente está fazendo de EAD, porque não é EAD. A gente vai chamar de atendimento pedagógico remoto, mediado pelas novas tecnologias. A gente vai chamar de atendimento pedagógico não presencial, mas a gente não vai chamar de EAD. Além do fato da EAD ser uma modalidade específica, né, uma modalidade já consolidada, que pede que a gente adote determinadas metodologias que não estão sendo adotadas agora, ainda tem um segundo ponto muito importante, Carlos. É muito perigoso a gente naturalizar o discurso de que a educação básica pode acontecer no contexto de educação à distância. A gente precisa lembrar que quando a gente fala de educação básica, a gente está falando de primeira infância, a gente está falando de adolescentes que ainda estão construindo a sua autonomia e que têm uma aprendizagem muito sensorial e que se... Então,
tem uma galera que está olhando para esse momento da pandemia como uma grande oportunidade de entrada para a ampliação do mercado da EAD na educação básica. E a gente que é professor, a gente deve bater contra isso. Eu sou absolutamente favorável à EAD para em graduação, ainda assim com muita fiscalização e acompanhamento para a gente não perder qualidade. Eu acho que é possível, sim, mas para a educação básica, a gente está fazendo um atendimento remoto em caráter emergencial, em função da situação que a gente está vivendo, mas a nossa defesa é sempre pela educação presencial para a educação básica, mesmo porque é isso que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Eu acredito que nesse momento também, Gina, essa divisão de pensamentos, bem de ações, acaba acontecendo porque a gente acaba não tendo um direcionamento daquele onde nós deveríamos ter o mínimo, como você bem mencionou aí, orientação plausível do próprio Ministério da Educação. Olha, a gente vai pensar dessa forma, né? Isso não pode, o que é interessante é isso. A EAD, né, quando as pessoas pensam tem EAD, né? Primeiro que a gente está tratando de acho que a escola particular, a privada, voltada para a questão do capital, pelo menos penso eu. Tem toda uma logística, toda uma realidade diferente da escola pública. Eu não estou falando aqui de qualidade, né? Porque isso é muito variável. Às vezes você tem uma escola pública de qualidade, como eu acredito na escola pública, e é ela que eu defendo, e talvez a escola particular vai conseguir também ter diversas outras possibilidades. Mas quando a gente fala dessa questão de que cada um está indo para uma direção, isso fragmenta, né? Eu acho que muitos estão alcançando seus objetivos quando conseguem ver a educação fragmentada em todas as suas formas, né? Principalmente nesse momento onde nós precisamos fortalecer, né, a ideia da educação pública, o contexto da educação pública e buscar, mesmo nesse momento difícil, a valorização da educação. Cai numa desvalorização tão grande quando a gente deixa se levar por essas ideias. Ah, não, mas tem os benefícios. Tem os benefícios, mas a gente precisa pensar nos benefícios para o aluno. Qual é o benefício do aluno que está na escola? Dia a dia, ele aprende convivendo, ele aprende com o outro. A própria BNCC, ela vai preconizar esse contato, ela vai dizer, olha, é na interação que se aprende, é com o outro que se aprende. Então, eu acho que é interessante a gente refletir. Estão tentando implantar de que é muito bom. A gente parar para refletir um pouquinho, tem resultado sim, para alguns, principalmente para aqueles que trabalham inserindo esses mecanismos no Estado, né? A tecnologia, os equipamentos, tem as empresas, então a gente precisa refletir muito sobre isso. Até que ponto realmente o benefício é para todos? Porque a gente tem que preconizar essa ideia. Educação pública é para todos. Então, você trouxe uma coisa tão interessante, Carlos, e eu acho que a sua fala nos dá a oportunidade de tentar elucidar uma confusão que as pessoas fazem. Quando eu digo que educação à distância não se aplica à educação básica, e isso amparada no que a LDB nos fala, isso não significa dizer que na educação básica a gente não possa trabalhar com tecnologia. De que as pessoas estão entendendo que nós somos importantíssimos, professores são imprescindíveis, são fundamentais, né? Professores, gestores, ninguém mais vai esquecer essa lição, eu espero, né? Porque até outro dia, você lembra, Carlos? As pessoas estavam falando de homeschooling. Ah, os meninos não precisam ir para a escola, né? Os meninos vão estudar em casa. Lembra disso? Eu lembro. E tinha uma galera até batendo muita palma, fazendo Então, primeiro legado da pandemia, professor e escola são imprescindíveis. A gente não vive sem eles. Segundo legado,
nós temos uma questão inadiável, que é o investimento em tecnologia na educação. Não é porque a gente não quer que a educação não aconteça à distância que a gente não vai fazer uma defesa das novas tecnologias no contexto educacional. Por que isso é necessário? Se eu não estou enganado, Antônio Novo, ele faz uma provocação muito interessante que ele diz assim: se a gente não leva as novas tecnologias para a educação, a gente vai ter estudantes esplendidamente preparados para um mundo que não existe mais. A gente está banhado, está imerso no mundo altamente tecnológico, esse mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. Esse é o mundo com o qual a gente está tendo que lidar. Então, os estudantes precisam sim de tecnologias, nós, professores, precisamos aprender a aplicar as novas tecnologias no nosso fazer pedagógico, mas isso precisa ser feito respeitando as fases do desenvolvimento infantil, respeitando as fases do desenvolvimento, pensando nas crianças na primeira infância e nos adolescentes, né? Então, é fundamental que a gente perceba que uma das coisas que a pandemia escancarou é que o problema da falta de fluidez do professor com as novas tecnologias é um problema de uma lacuna nas políticas públicas. Eu, inclusive, quero dizer aqui para os professores que estão nos ouvindo que é muito comum nesse momento o professor ficar se condenando. Ah, mas eu não sei gravar uma videoaula. Ah, mas eu não sei editar um vídeo. Ah, mas eu não sei veicular conteúdo no YouTube. Gente, essas coisas não acontecem espontaneamente. Elas precisam de políticas públicas com intencionalidade e com consistência para acontecer. Então, a gente já enxerga dois legados que a necessidade de que os profissionais da educação sejam ainda mais valorizados e reconhecidos, porque eles são imprescindíveis para a sociedade, para a escola, para a criança, para o adolescente. E o segundo grande legado, promover a inclusão digital em massa de todos os estudantes e professores é uma necessidade inadiável. A gente precisa disso imediatamente. Muito bom. Eu reflito um pouquinho sobre essa questão da urgência pela mudança, né? A gente vem falando há muito tempo sobre a mudança da educação pública. É preciso uma mudança, é preciso mudar, é preciso transformar. Eu acho que isso não saiu muito da teoria, né? Sempre no discurso. E, de repente, a pandemia obrigou-nos a mudar muitas coisas e os nossos pensamentos e refletir. A escola não será como antes. E a gente precisa começar a buscar esses novos contextos, essa nova formação. Um outro quesito, como você deixou muito claro, é a formação do professor, né? Essa formação que a gente fala tanto, que professor é esse que está chegando, que professor é esse que estamos formando, que professor é esse que está lidando com a educação dia a dia. A gente tem realmente essa lacuna, e isso fica muito visível agora, porque a gente conseguiu ver, não só pela fala, né, dos nossos colegas, porque existe um desespero, eu preciso dar conta, e como é que eu vou fazer? E a ansiedade, o nervosismo, a pressão, é uma série um conjunto de emoções aí, que nesse momento vão surgindo, e deixando mais claro ainda essa necessidade de a gente olhar para a escola pública e pensar o seguinte: é hora de mudar, é hora de transformar de fato essa realidade e esse contexto para que, quando necessário, esses professores estejam... Eu vou usar essa expressão não querendo usar, tá, Gina? Eles estejam armados, mas no sentido de preparados, né? Porque a gente parou agora nesse momento e percebeu que a situação. A gente não está preparado para atender os nossos alunos, né, de forma que não excluamos ninguém. Se a gente pensar na tecnologia como uma ferramenta e que ela seria necessária nesse momento para a gente dar continuidade, né, a diversas atividades da escola pública, não tem como. São várias vindo de norte a sul do país que as crianças não têm as condições mínimas. E a gente sabe muito bem que cada uma tem uma situação. Aquele telefone que é utilizado porque vai chegar a mensagem do professor é a ferramenta de trabalho da família. Então, muitas vezes, eu fiz até uma reflexão quando a gente iniciou, né, as interações, eu chamo de interação familiar. As professoras têm os seus grupos de Zap, né, do WhatsApp, do WhatsApp, e aí as mães foram colocadas no grupo. Mas muitas mães também saíram.
E por isso que precisa ser uma interação e não uma situação de tipo, vou dar aula pelo WhatsApp. Porque não existe esse contexto, não tem como você vai atender meia dúzia de criança se você conseguir atrair a atenção dessa criança para 6, né? 6, 7, um dia vai ter 5, outro dia vai ter nenhum. E aí eu vi, no início, né, aqui, Gina, foi assim, eu mandei uma mensagem lá no grupo, mas ninguém me disse nada, gente. Eu tô nervosa, o que está acontecendo? Essas famílias não estão querendo. Eles querem, porque toda atividade que a gente faz nesse modelo remoto, gente, as famílias participam muito. É uma outra coisa também que eu quero trazer aqui, porque eu tenho percebido que a participação familiar, ela é grande. Na verdade, no contexto aqui em particular da escola onde atualmente eu sou gestor, as famílias sempre participaram muito. Mas sempre tem uma das situações que a gente, quando está conversando com o professor, Gina, qual é a sua dificuldade? O que te angustia? A participação da família. E aí eu acho que a gente tem que refletir também, por que essa família não participa? Será que ela não participa porque, assim como eu que trabalho, essa família também trabalha e tem que dar o sustento? Trabalha até tarde, volta só final de semana? Será que a escola está preparada para esse contexto social? Esse mapeamento social ele foi feito? Será que a escola sabe realmente a realidade da comunidade? São tantas possibilidades que esse momento traz para a gente que não vai ter como gestores, professores, a escola como um todo, retornar desse momento de olhos vedados, que não tem absorvido esse movimento de que muitas crianças passam sem dificuldade, que nesse momento o Estado, pelo menos, deveria ter colocado em ação diversas atividades. Aí eu estou falando da questão social, da questão da alimentação. Alguns municípios fizeram, outros municípios não fizeram. E aí a gente também tem uma fragmentação, uma questão muito grande fragmentada na questão. Alguns lugares muita gente foi atendida, em outros lugares quase ninguém, sabe? Eles são deixados mais uma vez, Gina. Muitos de nossas crianças são deixadas, eu vou usar essa expressão, não sei se você já ouviu, a Deus dará, né? A própria sorte. E isso me entristece muito. Eu tenho, graças a Deus, eu participo, né, de a rede a qual eu pertenço, está muito organizada. Estou aqui já pronto para marcar já a próxima distribuição de kits. Não é fácil, porque você tem que fazer uma fila, tem que dar o espaçamento, e é a voz do gestor, tá? Abrindo o meu coração para a Gina. Gente, vamos dar espaçamento, senão... Aí eu brinco bem assim, não, econômica! Eu não quero ser chamado de caixa econômica! E aí a gente vai conseguindo fazer o movimento para que todo mundo seja colocado em segurança e seu kit para casa, o seu caderno pedagógico para a gente poder interagir e essa criança ter alguma atividade que não seja aula, mas que seja uma atividade para ele interagir com algum conteúdo, né? Sem o pensamento de tem que aprender. E eu tenho falado muito para as famílias, calma, não cobra da criança que ela tem que aprender, porque ela vai aprender em outros contextos. Ela vai aprender no quintal, brincando com o primo, né, que mora no mesmo quintal, ou lavando uma louça, ou fazendo uma receita, e por aí vai. Então, deixa eu aproveitar isso que você falou, que é tão precioso. Você falou 3 pontos que eu considero muito importantes, Carlos. Primeiro, a gente está vendo agora, nesse momento, que o nosso problema educacional, ele é, antes de tudo, um problema de desigualdade social, né? A gente precisa entender que ter uma educação pública que é atacada o tempo todo é parte de um processo de tentativa de precarização e sucateamento do ensino público. Infelizmente, ainda há quem acredite que precisa ser mantido um mercado que se alimenta das fragilidades da escola pública. Se a gente tivesse uma escola pública ainda mais forte, porque eu já considero muito forte, não haveria mercado para a escola privada, ou seria um mercado mais restrito. Então, a gente precisa admitir que muitos dos problemas educacionais que nós temos estão relacionados aos nossos problemas históricos de desigualdade social, né? Nós somos um país que nunca é demais lembrar que temos na nossa base histórica, a base da construção da nossa história é profundamente violenta, perversa, cruel, e ela começa com a matança dos indígenas e a exploração das pessoas negras. O Brasil nunca fez as pazes com o seu passado, ele nunca discutiu essas questões
com a seriedade, a consistência e a profundidade que deveria discutir. Então, se hoje, num momento de crise como esse, a gente tem crianças ainda mais expostas a vulnerabilidades, porque os seus pais estão perdendo o emprego, por exemplo, postos de trabalho estão sendo fechados, empresas estão falindo, a gente deve isso muito ao fato de que nós temos um país desigual, né? E aí a gente precisa entender que, nesse momento, o atendimento pedagógico remoto não pode ser transformado numa ferramenta para institucionalizar as desigualdades sociais, porque é isso que pode acontecer. Se eu, por exemplo, tomo como parâmetro para atendimento pedagógico uma criança que tem internet de banda larga, de fibra ótica, né? Uma criança que tem um computador de última geração e eu ignoro que na minha comunidade tem uma criança que não tem saneamento básico, água potável, que toma banho de canequinha porque não tem água encanada, eu vou ignorar aquela criança que está em situação de maior vulnerabilidade e vou considerar justamente quem está com mais privilégio social. Então, nesse momento, eu queria achar aqui o artigo de um pensador maravilhoso. Eu vou mandar esse artigo lá nos comentários da sua live. Ele fala o que é decisivo nesse momento de pandemia do ponto de vista educacional. A coisa mais importante que a gente vai fazer nesse momento, Carlos, é entender que não há aprendizagem fora do vínculo afetivo. Ninguém aprende por decreto ou porque mandaram uma planilha de tarefas para minha casa. A gente aprende quando a gente tem a oportunidade de construir um vínculo consistente com o professor, com a escola, com os meus colegas. A gente não aprende simplesmente porque agora determinaram por decreto que eu vou aprender estudando uma apostila impressa. Então, o trabalho mais importante que a gente vai desenvolver como educador é o trabalho de não permitir que as crianças percam vínculo com a escola. Até porque a gente está aí na iminência de ter uma evasão muito grande. Se a criança se sentir abandonada pela escola, se ela se sentir abandonada pela professora, né? Ela não vai ver sentido em voltar para a escola. Então, nesse momento, sabe aquela máxima de que os conteúdos não podem ser mais importantes que os sujeitos? A gente tem que resgatar essa máxima. E eu queria falar também sobre uma coisa que você disse que é muito preciosa, que é por que a família não participa? Né? Primeiro, a gente tem que fazer um meia-culpa como escola e dizer que participação não é uma coisa que brota do chão da noite para o dia. Participação é uma coisa que se constrói. Então, também é um momento para as escolas refletirem sobre qual é a relação que eu construí com a minha comunidade até aqui. Porque, infelizmente, eu já passei por escolas que só chamavam o pai para reunião quando era para dar bronca. Essa é uma forma de afastar os pais da escola, né? Essa coisa de reduzir a participação do pai, chamar ele para pegar boletim e dar bronca. Então, a escola também tem que pensar como é que eu posso estimular essa família a participar. Eu só vou estimular a família a participar se o que eu pedir para ela estiver dentro das possibilidades dela. A gente comentou outro dia em uma das nossas tantas conversas a história da mãe que recebeu 3 grupos de WhatsApp que a escola formou para atender os 3 filhos dela, e a escola em nenhum momento conversou, consultou, perguntou como é que a família estava. A primeira medida da escola foi criar grupos no WhatsApp. E qual é o problema disso? Essa mãe responde à escola dizendo, olha, quero falar para vocês que os meus filhos estão me colocando doida aqui, porque são 3 crianças, 3 grupos de WhatsApp, toda hora o celular apita mandando tarefa, eu não estou conseguindo orientar esses meninos, e eu quero dizer mais para vocês. Eu não entrei na escola, não sei ler e escrever, eu não morri por causa disso. Meus filhos vão voltar para a escola quando a escola voltar a funcionar. Gente, a solução pode parecer incrível, mas ela precisa ter aplicação na vida real. Então, a escola, claro, estava na melhor das boas intenções e criou o grupo no WhatsApp. Mas se a mãe tem um único celular para resolver todos os problemas da casa, né, com as crianças, e ela não é alfabetizada e essas crianças são pequenas, como é que ela vai resolver isso? A gente não vai fazer isso por mágico. Agora todo pai está qualificado a atender o seu filho em casa. A gente não deve colocar tapar o sol com a peneira. Eu, inclusive, Carlos, sabe o que eu tenho dito para os professores? Que é importante nós que estamos lá na ponta, no chão da escola, apresentar a vida real para quem muitas vezes está na gestão central e não conhece. Porque quem está na gestão central, eu não tenho dúvida de que tem as melhores intenções. Mas muitas vezes essas pessoas trabalham com dados estatísticos,
gráficos e números. A gente trabalha lá, ó, com a vida real. Com menino que muitas vezes, igual hoje, bateu aqui um no portão da minha casa há poucas horas, vendendo pano de prato, um adolescente vendendo pano de prato, se expondo ao risco de se contaminar. Ele estava sem máscara. Eu falei para ele: olha, você está andando na rua vendendo pano de prato sem máscara? Ele falou: eu sinto sufocado com a máscara, eu tenho que ajudar a minha mãe a vender porque ela está desempregada. Essa é a vida real, né? É uma vida em que eu preciso trabalhar para sobreviver, para não morrer de fome. Eu coloco a minha vida em risco em relação ao vírus, porque senão eu vou morrer de fome. E aí, como é que a gente faz de conta que essa mãe, que essa criança estão no momento em que eles podem estar completamente debruçados sobre os estudos, gente? As pessoas no momento de crise, elas elegem prioridade, e a prioridade agora é sobreviver, né? Eu não sei se você concorda, Gina. Eu acho que uma outra coisa que vem muito nesse momento e que é urgente, e aí, por mais que pareça estranho que eu vou falar, eu acho que é muita realidade. É muito real, né? Na verdade, é a forma mais correta. Empatia. As pessoas têm dificuldade de se colocar no lugar do outro constantemente. Eu percebo isso no dia a dia, né? Eu não estou aqui colocando, porque eu sou perfeito. Pelo contrário, em algumas falas suas aí, eu me via muito, né? Há um tempo atrás, quando iniciei o magistério e logo depois caí na direção de escola, que eu coloco assim, né, me jogaram na direção de uma escola, apesar de uma história muito bonita, a gente às vezes é jogado, né? Ó, vai lá. E você tem que ir, você vai dar seu jeito. Em algum momento, eu refletindo, eu percebo como eu aprendi, eu cresci, eu mudei, né? Eu mudei de opinião, a minha fala tem mudado, porque não é feio a gente mudar de opinião. A gente pode, sim, ter orgulho e bater no peito. Eu sou professor, mas não é feio você mudar de opinião. Às vezes aquela opinião não cabia, né? Eu acho que é bonito você assumir também, quando necessário, uma nova postura. E não por simples comodismo, mas pensando no coletivo. Quando eu vim para cá, para a escola, né, onde atualmente eu sou gestor em Magé, no Rio de Janeiro, eu me lembro que eu sempre pensava assim, gente, tem muitos pais que não vêm para a reunião. E aí eu tive uma jogada. Eu falei assim, se eu não consigo me comunicar presencialmente com a maioria, né, principalmente nesses momentos que a gente coloca como válidos, que são as reuniões bimestrais, que muitos pais acham que é só a reunião bimestral. Nossa, eu feliz em dizer que a minha comunidade não vem à escola só na reunião bimestral. Eu recebo comunidade para tomar um café, para bater um papo, para sugerir uma mudança, né? Por exemplo, aqui, para você ter uma noção, Gina, eu tenho 3 portões na escola. E a entrada dos portões, aonde entra aluno e aonde sai aluno, e foi aí que eu tive, isso em 2018, quando a escola aumentou o número de alunos, um pai, eu tinha feito outra coisa, e foi muito parecido com o que você falou. A gente quer dar solução, né? Vou dar solução, né? Gestor tem muito disso. Vou solucionar isso aí, porque eu sou o gestor, eu sou a diretora, eu vou solucionar. E aí eu solucionei. Falei assim, a entrada vai ser aqui, a saída vai ser ali, são 3 turnos, né? E vai dar tudo certo. Gina, quando começou na prática, eu não sabia onde estava passando aluno, onde estava entrando, tinha aluno saindo pela parede, tinha aluno descendo pela... Sabe, meu Deus, o que houve? Não tem criança mais entrando pelo portão, eles estão, acho que, pulando, eles estão caindo de paraquedas. Aí um pai de aluno me chama e fala bem assim, ei, vem cá, você já pensou se fizer por ali uma entrada? E aí quando eu ouvi o pai, eu falei assim, não, gente, não entende nada de escola. Não estudou para isso, gente. Eu estudei. Ele vai dizer onde eu vou colocar aluno? Não posso. Aí o meu corpo, em algum momento, foi parando, e eu tão elétrico, né? Opa, peraí. Mas como é que pode ser, pai? E ele apontou para mim, Gina, exatamente o que era necessário. Ele disse para mim que se as crianças entrassem para um lado e saíssem pelo outro, eu não teria problema. Gina, aquilo ficou na minha cabeça durante o dia todo. Eu falei assim, gente, o que eu faço? Porque tem muito disso. Às vezes a gente não quer baixar a cabeça para dizer que a gente está errado. E aí eu falei assim, vou parar agora e vou fazer o que esse pai está falando.
Talvez ali, e eu estou para te dizer que foi exatamente nesse momento que eu percebi que a minha postura tinha que começar a mudar, como gestor, como professor e como humano. Eu precisava parar para escutar. O que falta muito hoje na escola é a escuta como método de orientação de suas práticas. E eu não estou falando só do professor, só do gestor, eu estou falando do todo. Ouvir aluno, escutar professor, escutar pai, escutar mãe. E aí você começa a fechar. E aí, para minha surpresa, eu vou fechar, que a gente vai continuar esse papo lindo, delicioso. Gina, 2018 foi um momento em que eu aprendi muito. E eu iniciei em 2018 também um momento das lives. Eu comecei a me comunicar com as famílias através disso aqui que está acontecendo hoje. Eu já fazia live desde 2018. Quando eu iniciei as lives, me chamaram de maluco. E falaram assim, gente, maluco, para que isso? Mas para que isso? Tem telefone, tem contato, dá para ligar. Sim, gente. Quando a gente tenta ligar para um pai, às vezes ele está fora de área porque ele está na área rural. Ele está trabalhando, ele está botando uma antena, e o telefone não funciona. Ele está cavando um buraco, ele está cortando um tecido. A gente não sabe o que está acontecendo. Não funcionou. E estou para te dizer que quando a pandemia chega, a escola, eu falo para você, eu me sinto preparado, me senti muito mais preparado para a pandemia. Eu vou terminar a live aqui, daqui a pouco começa a live da comunidade. Gina, tá bombando. Os pais e as crianças participam em peso. Os empreendedores, os pequenos empreendedores do bairro, que são pais de aluno, estão participando porque eu divulgo na live o bolo de fubá, eu divulgo o bolo de pote, eu divulgo a pizza. Hoje eu vou comer pizza na hora da live, porque as mães já ligaram, vou mandar pizza, vou mandar torta, vou mandar o bolo. Não quero engordar, mas eu acabo engordando. Mas assim, eu acho que é essa reconstrução de contextos que eu me encontro muito na sua fala. Eu posso às vezes errar sim, eu preciso reconhecer que errei, mas eu preciso escutar. É urgente que nós, gestores, professores, né, eu acho que a escuta ela é primordial. Nós não estamos tendo contato com os nossos alunos hoje, mas se a gente conversar com um colega, se a gente conversar com uma família, se a gente perguntar o que está acontecendo, se estão bem ou se não estão, já é um caminho enorme, já é um passo dado. E a gente um momento de possibilidade. Quando você fala dos desafios, são muitos, mas eu consigo enxergar que as possibilidades são maiores ainda. Exatamente, Carlos. Essa sua fala super preciosa, ela nos faz lembrar um princípio inegociável, que é um princípio constitucional, e que muitas vezes as pessoas esquecem. É um princípio tão importante que ele não pode ser negociado nem no momento da pandemia, que é o princípio da gestão democrática, né? Pouca gente lembra que a Constituição garante que os processos educacionais vão ser feitos de maneira democrática. Porque é exatamente isso que você falou, esse exemplo que você trouxe, né? De você achar que estava fazendo a coisa certa e de repente um pai te apontar uma alternativa muito mais plausível, muito mais pertinente. Quando a gente opta pela gestão democrática, a gente escolhe ouvir a todos. E quando a gente ouve a todos, o trabalho é muito mais qualificado, porque eu trago essa diversidade de olhar. O pai é atravessado por determinadas questões, o professor por outras, o estudante por outras, professores e funcionários por outras. Então, às vezes, quando eu só ouço um lado, eu negligencio o outro. E nesse momento da pandemia, isso não pode ser deixado de lado. Não é porque a gente está em meio a uma crise que alguém baixou por aí um decreto nos autorizando a ser autoritários, a ser arbitrários e a não ouvir. E aí eu tenho que dizer mais, Carlos. Pensando na gestão democrática, os processos em si são altamente pedagógicos. Eu vejo as pessoas falando assim, não, mas não dá tempo de ouvir ninguém, não, a gente tem que fazer correndo. Para pensar, se eu fizer correndo e eu não escutar ninguém, para ser rápido, lá na frente eu vou descobrir uma proposta cheia de furo, justamente por eu não ter escutado as pessoas. Então, quando você fala assim, é importante que as famílias participem, esse é um momento pedagógico para a gente aprender a participar, para a gente aprender a construir soluções juntos. É aquele momento que o conselho escolar, que a assembleia de pais
precisa se organizar para apoiar a escola, para apoiar os professores. A gente não pode e não deve abrir mão do princípio da gestão democrática na construção das soluções pedagógicas para esse momento. E que bom que você está tendo sensibilidade para isso, porque aí você já está deixando o seu legado para a sua comunidade, né? Você está dando a oportunidade da sua comunidade entender como é que talvez sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe e a gente consegue defender os interesses de todo mundo. E aí eu não queria sair dessa live, você sinaliza aí quando a gente está terminando. Vamos continuar. Queria trazer dois caras aqui, eu falo caras porque eles são quase assim, são meus chegados, de tanto que eu leio os dois e que eu sou fã. É o querido professor Pedro Demo, aqui da Universidade de Brasília. Ele é sociólogo e muito do que eu tenho como professora eu devo a grandes pensadores, né? Paulo Freire, Celso Antunes, e o Pedro Demo é um deles. E ele diz assim, ó, os professores não podem ser vítimas das mudanças, eles têm que ser protagonistas. Uma coisa que a gente tem que falar também nesse momento de pandemia, Carlos, é que qualquer medida que exproprie os professores da sua autonomia intelectual não vai dar certo. Assim como é importante a gente garantir a gestão democrática nos processos, para que todo mundo se sinta ouvido, parte, pertencente, também é importante valorizar a autoria e o protagonismo de quem está na ponta. Porque o Fernando Hernandes, um pesquisador espanhol de quem eu gosto muito, ele diz assim, ó, ou as inovações são realizadas pelos docentes, ou elas acabam não acontecendo. Então, esse também é um momento para as redes confiarem nos seus professores, na autonomia e no protagonismo deles, lembrando que confiar e dar autonomia não significa abandonar, né? É estar junto, apoiando, para que nesse momento de crise os professores cumpram aquilo que de mais importante eles podem fazer num momento como esse, que é permitir que as escolas possam atuar como pontes de apoio para as famílias, acolhimento, aprendizagens significativas, né? Tem uma pesquisadora da Universidade de Stanford que diz que esse é um momento para as crianças aprenderem coisas que elas não aprenderiam se estivessem na escola. Então, outro equívoco, outro erro que a gente deve evitar é achar que a gente pode colocar as crianças dentro de uma bolha, de uma realidade paralela, ignorando tudo o que está acontecendo, né? E falar só e vamos esquecer que tem uma pandemia acontecendo no mundo. Também é importante, Carlos, conectar os aprendizados com aquilo que a gente está vivendo. Então, ao invés de pedir qualquer atividade aleatória, que tal se a gente pedir para a criança desenvolver atividades que dialoguem com o que ela está vivendo, que permitam que ela e a família elaborem as experiências desse momento e atribuam um sentido para isso também, né? Então, que a gente possa valorizar os nossos professores e professoras, porque eles são decisivos para que o êxito de qualquer proposta feita em nível central chegue na ponta, seja capilarizada e faça sentido. Eles é que vão adaptar, customizar e personalizar qualquer planejamento que tenha sido feito em nível central. Isso é muito importante porque quando a gente fala, né, de protagonismo do docente, participação e etc e tal, a gente fala da identidade docente, né, que é algo também que em algum momento se tornou muito pesado até para se ouvir, né? E aí a gente cai num vitimismo, né? A gente cai numa série de situações que infelizmente ainda ocorrem por parte de alguns colegas, né? De alguns pares, porque eu penso muito assim, quando a gente fala de apoiar, né? A gente pensa em que, como é que eu posso apoiar os professores, né? Como é que eu posso criar uma rede? Porque rede de apoio existem muitas possibilidades. Mas em qual rede eu realmente me sinto apoiado, né? E apoiar e rede de compartilhar, de garantir a segurança, né? A estabilidade emocional, porque nesse momento principalmente colegas que não estão preparados, né? Eu estou falando da questão emocional mesmo. Eles se sentem mais sozinhos do que na escola, e na escola também já se sentiam sozinhos. Então, eu acredito, tendo muitos professores, Gina,
com muita dificuldade do retorno também. E aí é que eu também penso que as escolas precisam se preparar para esse contexto. Durante a pandemia, o que a escola está fazendo? Durante a pandemia, o que o gestor, o coordenador pedagógico, que também precisam de apoio, porque a gente precisa cuidar de quem cuida, né? Mas a gente precisa também pensar isso, estabelecer situações, atividades e contextos que possam apoiar e criar uma espécie de rede para que a gente tenha uma equipe muito mais forte do que aquela que se ausentou por conta da pandemia. Então, eu acho que é necessário que as escolas, né, que as equipes pedagógicas, que os professores, que os gestores, a gente possa se realmente, nesse momento, reconstruir, criar, construir essas possibilidades para que nós estejamos fortes, com muita empatia, porque eu acho que isso ainda é necessário e urgente, principalmente agora, porque não é só o aluno, mas é do professor para com o professor, do funcionário para com o outro funcionário, porque a escola é um todo, né? A escola ela não é só feita pelo aluno, ela não é só feita pelo professor, né? É essa colaboração mútua. É o aluno, é o professor, é essa troca de experiência, é o professor mediador, é o funcionário que se torna também mediador dos processos. Afinal de contas, a educação é uma responsabilidade de todos nesse contexto escolar e fora dele também. Perfeito, Carlos. Olha que legal que você falou aí, né? Rede de apoio. Essa expressão rede de apoio nos faz lembrar que a escola integra as redes de apoio, mas ela integra de um lugar muito privilegiado. Se a gente for parar para pensar, a escola é o aparelho do Estado mais próximo das crianças. Ao longo dos meus 29 anos como professora, eu percebi que eu tinha alunos que não frequentavam a unidade básica de saúde, que não frequentavam o centro de referência e assistência social, mas que estavam todos os dias na escola. Então, quem chega primeiro na vida de uma criança e de um adolescente em situação de vulnerabilidade social é a escola. E por que é importante falar isso? Porque, segundo preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, é nosso papel como educadores reportar a outras redes de apoio situações de violação de direitos de crianças e adolescentes. Esse é mais um motivo para nós nos mantermos vinculados com os nossos alunos. A gente precisa estar preocupado com o bem-estar geral deles, né? E aí, se a gente perceber que tem uma criança sofrendo violação de direitos, né, sofrendo abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, e agora a gente está chegando às casas das famílias, a gente precisa ter o cuidado de reportar os outros representantes das redes de apoio para que essa criança não seja submetida a uma situação ainda mais extrema de violência, né? E aí, pensando nessa questão do bem-estar, na minha conversa com alguns professores pelo Brasil, a gente tem tentado estabelecer critérios inegociáveis para que o atendimento pedagógico remoto seja feito de maneira qualificada. E eu penso, né, considerando a sua fala sobre alguns professores que não estão se sentindo preparados, estão se sentindo pressionados, é importante a gente lembrar que ninguém estava preparado para isso, né? A gente tomou um grande susto, porque quando é que a gente imaginava que em algum momento a gente ia passar por uma condição sanitária, uma situação de saúde, né, de ameaça à saúde pública tão grave, tão séria, que obrigaria o mundo a dignas. A gente não imaginava isso. Então, ninguém está preparado para lidar. Mas uma coisa a gente tem que lembrar. Tudo que a gente for fazer no contexto educacional deve primar pelo respeito à saúde mental e o bem-estar geral. No início da pandemia, eu recebi muitos relatos de professores que estavam se sentindo violados, sofrendo assédio, sofrendo ameaça, abuso das suas chefias, em nome remoto, em especial em escolas privadas, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, Carlos, nada que seja feito às custas do sofrimento de alguém, nada que seja feito às custas de sacrificar a saúde mental e o bem-estar, vai dar certo. Se alguém está precisando ser violado e desrespeitado para alguma coisa estar dando certo, tem alguma coisa errada. E aí a gente tem que lembrar que se o professor está se sentindo violado, provavelmente o que ele está fazendo pode estar gerando estresse na criança. Então, eu estou vendo algumas escolas que estão cometendo o despautério
de obrigar crianças a ficarem 5 horas na frente da tela de um computador. Crianças de 6, 7 anos. Gente, para mim, quando uma escola faz isso, ela está anunciando que não entendeu nada de infância. Não é sobre isso atendimento pedagógico remoto. Não é achar que as crianças vão ficar 5, 6 horas na frente de uma videoaula, naquela coisa repetitiva, tediosa. A gente não pode ignorar nesse momento, Carlos, tudo que a gente acumulou de conhecimento sobre a infância. A infância é uma fase do corpo, do trabalho com o corpo, com as sensações. E submeter as crianças a um computador por horas não vai ser a solução. A gente, inclusive, já está recebendo depoimento de crianças que estão apresentando sinais de síndrome de pânico, transtorno de ansiedade, por estarem submetidas muito tempo às telas. Em nome de que a gente está fazendo isso? Aonde que a gente quer chegar? A gente acha que isso vai salvar a aprendizagem? Eu vou precarizar a saúde mental de uma criança em nome de fazer com que ela aprenda alguma coisa, né? A gente tem que rever as nossas metodologias, porque é possível, sim, oferecer um atendimento pedagógico remoto, priorizando a saúde mental dos professores, das crianças, saúde mental e bem-estar geral. Porque a gente quer voltar dessa pandemia bem, né? A gente quer voltar lindos, saudáveis, equilibrados. A gente não quer voltar arrebentado. Estou vendo que o nosso bate-papo está dando aqui quase 1 hora de duração Quase. já. Quase, né? A gente já vai começar a encerrar, né, Carlos? Senão daqui a pouco o pessoal abandona a gente e vai embora. É verdade, mas o pessoal, o público aqui é fiel, o público que está com a gente é um público fiel. Tem alguns professores da escola, alguns professores, já fica esperando colegas, no horário, seus, né, essa live. E o legal também é que a live ela fica um tempo, né? Então o pessoal depois vai compartilhando, eu jogo depois no canal, no YouTube. Que legal! As pessoas vão tendo acesso ao conteúdo depois também, então não tem. Mas a gente tem que prezar aí por essa 1 hora que as pessoas se organizam também, né? E a gente tentou fazer o nosso melhor, mas eu tenho certeza que dá muito caldo ainda, dá muito papo ainda a nossa live. Mas eu queria te fazer uma pergunta para a gente poder estar encerrando, porque muitas são as possibilidades, né, Gina? Eu tenho escutado muito sobre a inversão dos papéis, né? Você acredita e você consegue afirmar, você vê realmente, enxerga dessa forma, que com a pandemia, o professor, ele deixou de ser professor e quem assumiu essa função foram os pais. A gente tem visto muita coisa nas redes, né? Porque muita gente está indo para as redes, muitos pais, né, também. Eu estou fazendo tudo, né? Eu até recebi um texto, não me causa indignação, porque não é esse o sentimento que eu tenho na hora, não. Acho que eu estou tão acostumado com tanta coisa, e chega muita coisa para a gente também, né, que está na função de gestor, que a gente acaba tendo que resolver quando, por exemplo, o responsável nesse momento, ele não compreende. Tem alguns casos, são pequenos, mas cadê a escola? A escola não está cumprindo seu papel, que a outra escola está tendo aula. Nesse momento você respira, né? Pensa um pouco em como você vai falar, mas você não pode deixar de se colocar. Acho importantíssimo. Eu sou muito assim, quando eu percebo que algo vai mal, dentro de uma ação que foi pensada de forma tão sensível, que é essa interação, e acima de tudo está esse fortalecimento, né? Porque tem que ter aula. A gente quer que tenha aula. Nós, profissionais da educação, queremos estar na escola, queremos fazer o nosso melhor, mas não é possível nesse momento. Então a gente precisa respirar, ter calma, buscar a paciência, que sei que em algum momento ela já caiu, ela já acabou, que essas crianças estão em casa, que essas crianças estão aprontando todas, afinal de contas, elas são crianças. Eu queria ouvir um pouquinho sobre você para a gente poder estar finalizando a nossa live sobre esse tema, né, esse assunto, essa situação que tanto tem tomado conta aí das nossas redes, dos assuntos, das conversas. Ótimo. Excelente pergunta. Para responder a sua pergunta, Carlos, eu tenho que te dizer que cada vez eu estou mais convencida de que nós temos um paradigma educacional que precisa ser revisto. Nós temos um paradigma educacional que faz as pessoas acreditarem que a criança, o adolescente, o adulto, o idoso é um recipiente ou uma gaveta onde eu vou depositar conteúdos e tarefas.
é o que o grande Paulo Freire chama de educação bancária e o querido Pedro Demo chama de paradigma instrucionista, que é essa lógica que faz as pessoas acreditarem que educar é simplesmente transmitir conteúdo. Educar é um processo muito mais complexo, que envolve todas as dimensões do sujeito. As crianças não estão sentindo falta apenas de conteúdo, elas estão sentindo falta de interação. As pessoas estão percebendo agora, nessa pandemia, que aprender envolve estar junto do outro, envolve estar em contato com a escola, envolve estar em contato com o território, envolve estar em contato com seus pares. Então, eu acho que, de fato, a palavra é a gente se acalmar, porque a gente precisa entender que as crianças estão sofrendo não só por falta do conteúdo, mas por falta dos colegas e da escola. Eu tenho um filho de 9 anos, eu estou quase perdendo a posse do meu celular para ele, porque todos os dias ele sente uma necessidade inadiável de ligar para os colegas por videochamada para eles se verem, para eles se encontrarem, para contar como é que foi o dia. E não adianta eu ouvir, o pai ouvir, porque ele quer contar para os amigos. Então, de fato, essa história de achar que a gente tem só que entupir as crianças de conhecimento, entupir as crianças de conteúdo, isso está muito alinhado a esse paradigma bancário que não reconhece a subjetividade das crianças, que as enxerga como mero objetos no processo de aprendizagem, nas quais a gente vai depositar conteúdo. Então, é como se fosse assim, ó. O que me interessa é que a criança esteja em casa aprendendo, aprendendo, aprendendo. Nem que para isso eu tenha que violar essa criança. Então, eu prefiro, Carlos, uma escola que, nesse momento, tem uma professora amorosa, carinhosa, que vai ligar para a casa da criança, vai perguntar como é que ela está, né? Vai propor assim, olha, a tia queria que você fizesse uma produção de texto e a sua mãe me disse que você está ajudando ela a fazer algumas receitas. Vamos fazer uma receita de bolo? A nossa amiga Cris propôs essa atividade. É muito mais prazeroso para uma criança escrever a receita do bolo que ela fez com a mãe do que pedir uma produção de texto aleatória. Então, nesse momento, a gente quer que os professores, que já são pessoas extremamente amorosas, sejam mais amorosas ainda. As famílias têm que ter muito cuidado, porque tem família, Carlos, que está tomando como parâmetro o que a escola particular está fazendo. E muita coisa que está sendo feita na escola particular está errada, é inapropriada, é inadequada, é violenta, é abusiva com o professor e com o estudante. Então, quando muitas vezes o pai fica cobrando, ah, mas a escola está fazendo. Mas espera aí, você sabe qual está sendo o resultado para a criança, né? Então, que a gente entenda que é um momento de responsabilidade social, de construção do nosso sentimento de coletividade, de entender que está todo mundo lutando pela sobrevivência, lidando com muitos desafios, e o que de mais bonito a escola pode fazer nesse momento é respeitar o momento difícil que a família está vivendo, respeitar a criança e encontrar caminhos para que ela mantenha o vínculo com a escola. Amor, empatia, solidariedade, senso de responsabilidade precisa para esse momento. Muito bom, Gina. Veio à minha cabeça agora quando você falou da receita, né? Consigo imaginar em algum momento, né, a professora mandando aquela mensagem, ligando, fulano, vamos lá, a tia está aqui para te orientar. Você está fazendo o que agora? Estou fazendo uma receita com a minha mãe, tia. Então, deixa a receita de lado, esquece a receita que você precisa produzir um texto. Aí a criança larga lá, tá... Educação é o que mostra só encanta, se encantou. Então, se você nunca se encantou com uma receita de bolo, conseguir entender que uma criança ama fazer bolos, ama e porque cada um vive num contexto. É como se eu pedisse para uma criança
amor dela e de toda a paixão, de todas as emoções, estejam naquele chão, porque é no chão da casa dela, é no chão do quintal onde ela mora. Eu acho que não só o aluno, mas todo o público humano, né, Gina? Nós somos seres humanos, né? Estamos impregnados de pensar que, como humano, talvez eu goste mais de amarelo do que de azul, e que a minha cor vai ser sobre a sua. E a gente vai trabalhar tantas coisas se a gente for por esse caminho: respeito, empatia, solidariedade, como você mesma colocou. Gina, minha querida, encerramos a nossa live com 1 hora. Eu quero dizer, eu me declaro você uma inspiração de vida. O fato de já ter me emocionado, de ter tido o prazer, né, único de ter assistido, né, toda a sua história contada ali da Gina Vieira, porque ela inspira, ela motiva, sabe? É um de ânimo na gente para continuar acreditando na pública, porque a escola pública do mundo. Porque, é claro, né? Tem aí o chocolate, tem a Nutella, tem tantas coisas boas também. Mas a escola pública é uma das coisas que eu mais me orgulho. Gina, eu tenho um enorme de você, por você ser essa professora, essa mulher, sabe? Que consegue, sabe, deixar claro para todo mundo que te escuta e te assiste o valor humano, o valor da pessoa, o valor da educação, tá bom? Muito obrigado por ter participado. Pode ter seus comentários finais aí, que a gente ganha 2 minutinhos. Vai lá. Maravilha. Carlos, eu agradeço a sua. Quero dizer para as pessoas que quem quiser continuar esse bate-papo, meu Instagram é @professora Gina Vieira. A gente continuar a tua figurinha. E eu queria encerrar só lendo um trechinho aqui do Miguel Arroio, que ele fala sobre o que significa essa lógica perversa de crise em que as crianças mais vulneráveis tanta pressão. Tem muita gente dizendo para só na entrega de conteúdo, né? E o Miguel ele diz assim, ó: essa é uma forma perversa de dizer para os professores: tire o seu foco dos seus alunos, de suas experiências tão precarizadas de viver. Esqueça de educá-los e de ser educador. Seja apenas um eficiente transmissor de competências para eficientes resultados e avaliações. Não se importe com quem chega a injusto sobreviver, mas apenas com os resultados das avaliações. Que nós nunca nos tornemos esse educador que fecha os olhos às vidas precarizadas dos nossos estudantes. E que nesse momento de pandemia, todos nós renovemos a nossa história de amor com a educação, escrevendo um novo capítulo, onde a gente propõe uma educação ainda mais humanizada, forte e comprometida com a transformação social. Muito obrigada. Obrigado, gente. Gina, muito obrigado. Quem ficou até o final, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar a live, porque quem está com alguma dúvida também pode procurar pelo Facebook, é Carlos Henrique Patrício. No Insta, eu estou como Carlos Henrique Patri, porque não na hora de fechar o Instagram. E semana que vem, às 4 da tarde, a gente tem a live Ponto Compartilhar. Uma ótima tarde para vocês. Tchau, tchau.